Olá, nós vamos iniciar mais uma live. Deixa eu ver aqui. Olá, Alô, tudo bem? boa noite, tudo bom, Neymar? Boa noite, tudo jóia. Então tá bom. Que deu uma travadinha. Oi, a, Isso, a, a desculpa a minha, a minha gravação. câmera de imagem tá boa? Destravou, tá ótimo. Dá E pra tá ver me que ouvindo bem? tô tranquilo. Você tá me ouvindo bem? Tranquilo, bom também. Então tá bom. O pessoal tá chegando aí, vamos deixar o pessoal entrar. Fiquei animada hoje com a nossa live, me empolguei, fiz até umas anotações aqui de algumas contribuições que eu acho que pode ser bem legal para hoje à noite. Sim, ontem eu também dei uma estudada nos assuntos. Eu li um pouco sobre os olhos, tenho muita curiosidade em aprender. Acredito que hoje Legal. vai ser a oportunidade de aprender sobre os olhos, né? Eu vou aprender muito, as pessoas que estão em casa também vão aprender bastante. Com certeza, com certeza. E eu aqui com a Reflexo, né? A gente sempre trocando essas figurinhas aí. A reflexologia podal é uma coisa que é muito interessante, tanto no meio da aromaterapia também a gente adora falar sobre, porque tem um potencial gigantesco como terapia integrativa, né? Unindo com os Sim, olhos, eu acho que o pessoal vai usufruir bastante hoje do conteúdo dessa live. Foi pensado com muito carinho para a gente ajudar todo mundo. com certeza. Assim, sempre falar das terapias que nós trabalhamos é muito bom. Poder passar o que a gente sabe, que nós estudamos, e como isso, de alguma forma, pode ajudar as outras pessoas, né? Com certeza. A Com sua, a sua certeza. imagem, a sua imagem para mim está um pouquinho só embaçada. Para você, a minha imagem está boa? Para mim, a sua imagem está um pouquinho embaçada. Deixa eu tentar ajustar a minha, só para ver Tá. se tá tudo certo. Melhorou? Engraçado que eu tô do lado do Wi-Fi aqui, tá bem do meu lado aqui. A sua imagem tinha logo no comecinho travado umas duas vezes. Agora melhorou. Agora tá tranquilo. Tá normal? Tá normal. Tranquilo. Vamos ver. Eu também queria hoje ter feito em outro ambiente, mas ia ficar um pouquinho longe do Wi-Fi. Eu preferi ficar perto, para não correr É, esse risco também. eu que eu tô do lado do Wi-Fi, tá bem aqui do lado da minha mão aqui, ó. O aparelho tá aqui, pertinho mesmo. Tranquilo, acontece. É, Normal. ah, vamos começar ou esperar mais chegar mais pessoas? O que você acha? Que horas são agora? Ah, eu tô só com o celular aqui perto. Você tá com um relógio só pra gente ver? Bom, o meu são 8h34. Vamos esperar mais um minutinho, então, e aí a gente começa falando um pouquinho. A gente vai introduzindo o assunto. A Lenise tá aí. A Lenise é uma amiga Comentou querida. aí. Estão perfeitos os dois. Que bom, né? Que bom que a gente tem gente que apoia assim, né? Eu adoro. É importante, né? A gente tá sabendo como é que os outros estão nos vendo do outro lado, né? Sim, e bom, você sabe ainda melhor do que eu, você já está mais tempo nas redes do que eu. É super difícil se sentir motivado para fazer as coisas nas redes, né? Tipo, a gente gosta de passar o conteúdo, mas é muito trabalhoso. Às vezes você não tem o feedback esperado, né? Então é muito legal quando alguém acompanha, apoia, dá todo o suporte aí para a gente continuar movimentando e passando esse conteúdo todo. Faz toda a diferença. Isso, eu acho isso é muito importante mesmo. E assim, e não parece, eu sou uma pessoa assim super tímida.
mas se precisar de falar assim, eu chego, falo, e assim mesmo, vou vencendo, cada dia. E todas, e todas as minhas lives eu coloco lá no meu YouTube. Então, assim, aí depois eu paro para assistir e fico vendo, poxa, até parece que é eu que estou ali, né? Essa outra pessoa. Entrou o terapeuta em ação, né? Na hora que a gente vai falar do nosso trabalho e do que a gente gosta, a gente vai passando conteúdo que a gente não vai nem vendo. Depois, eu nunca assisto, eu tenho essa teoria. Quando eu trabalhava com TV também, eu via algumas vezes ali só para identificar o erro e melhorar, mas eu não costumo assistir porque eu fico morrendo de vergonha. A minha vergonha vem depois. Uma coisa que eu não gosto é de ouvir o meu próprio áudio no WhatsApp. Eu não gosto. Eu mesma, eu evito também. Eu sempre acho que a minha voz sai muito diferente, muito estranha, mas é engraçado, né? A voz que a gente ouve aqui, né? Não é a que sai. Então eu falo, eu não gosto da minha voz, é melhor eu nem ouvir. Quem tá em casa hoje na live que vai ter que se preparar para isso. É, tem muita coisa para falar aqui hoje. Tem. Se quiser, a gente pode ir começando. Vamos conversar então. Bora. Então, posso começar? Pode. Então, eu sempre tive curiosidade, eu sempre tive curiosidade de saber como é que funciona essa questão de óleos essenciais. Como ele faz um efeito no nosso corpo. Aí eu estava lendo no Instagram algumas coisas sobre, pesquisando sobre isso, e achei seu perfil. Pessoal, esse perfil é interessante. Eu cliquei lá, eu vi alguns vídeos que você fez, o seu Reels, seus stories, eu acompanhava, falei assim, poxa, legal isso dela. Entrei em contato, falei assim, essa pessoa vai poder me ensinar muita coisa. Aí foi da onde surgiu esse convite para você fazer comigo essa live. Porque eu também tenho curiosidade de saber, de conhecer sobre os óleos essenciais. E vejo falar muito bem pessoas que fazem tratamento, fazem uso do óleo essencial, essenciais, eu vejo um feedback muito importante, muito interessante. Isso chamou minha atenção, sabe? E ninguém melhor que uma pessoa especialista para falar disso. Obrigada, eu agradeço o convite. Fico muito feliz, né, da gente ter trocado esse conhecimento todo até render essa live aqui. Bom, rapidamente para a gente só falar como funciona os óleos essencialismo. Os óleos essenciais são extratos das plantas, né? Extratos completamente naturais, destilados das plantas. Eu sempre brinco e falo, se você já gosta do efeito daquele chazinho à noite, quando tá com uma dor de estômago, e você vai lá e usufrui da erva, imagina que o óleo essencial dessa erva é de 50 a 60 vezes mais potente do que a erva. Por quê? Porque ele é um destilado. E dentro desse destilado tem cerca de 300 ou mais moléculas fármaco, né, farmacológicas totalmente naturais, que vão atuar dentro do nosso organismo. Seja para um equilíbrio físico, para um equilíbrio mental, emocional. Tem gente que gosta muito dos óleos essenciais, até para uma questão de trabalhar mindset, crenças limitantes, até questões espirituais também. Mas a base que eu sempre brinco e falo da aromaterapia essas moléculas entram pelo nosso nariz, ali a gente tem os cílios olfativos, né? E ali estão captadas essas moléculas que vão chegar até no cérebro para fazer a questão emocional, né? Para atuar ali no sistema límbico, que é uma região muito específica do cérebro que ajuda com comportamentos e emoções, e a gente ali muta algumas coisas, né? Então, por exemplo, se você tem muito medo de uma situação e libera alguns neurotransmissores, libera adrenalina, libera cortisol, quando esse óleo chegar no cérebro, ele vai mutar isso. Então, ele vai falar, sistema central nervoso, reduz essa atividade, né? Reduz essa atividade no sistema nervoso, reduz a quantidade de adrenalina e de cortisol nesse organismo, e essa pessoa começa a sentir esse bem-estar, usufruindo da aromaterapia, né? No caso da reflexologia podal, que é o que a gente vai falar hoje, os óleos essenciais e a aromaterapia é uma aromaterapia integrativa. A nossa ideia hoje aqui, a proposta dessa live é a gente unir essas duas terapias integrativas. Travou um pouco a sua câmera, para mim travou. Opa, para mim também estava travada um pouquinho a sua, mas voltou. A minha voltou? Você consegue me ver? Eu consigo. A A minha sua imagem baixou toda e deu uma travada. a sua também fica carregando às vezes aqui para mim.
Bom, Sério? vamos tentar. Eu vou ficar um pouquinho mais para cá. Vamos ver se vai dar certo. Hoje é janeiro. Eu tô bem perto do Wi-Fi. Engraçado. Peraí, só um minutinho. O meu sinal também tá ok aqui. Vamos ver. Vamos ver se melhora. A minha imagem para você melhorou? Melhorou, melhorou. Não tá mais carregando nem nada. Se der alguma travadinha de novo, eu também te aviso. Sim. A sua para mim continua embaçada. Para mim, né? Não sei se as pessoas estão assistindo. A Se. minha, a Né? sua também tá embaçada para mim. A sua também tá um pouquinho embaçada. Engraçado, estou perto do aparelho. Eu não tive problema com Wi-Fi para fazer live até agora, então também não sei o que pode ser. Não sei se pode ser o meu ou não. Mas bom, Vamos se lá, você quiser peraí. ir confirmando, se der qualquer travada aí, você me avisa. Lá, estou te vendo normal, que bom. Às vezes é alguma Beleza. Então impressão. pode continuar, então. Então, resumindo, o que eu estava falando é que hoje a gente vai potencializar a reflexologia podal com a atuação dos óleos. De que forma, né? Os óleos essenciais na planta do pé, ali onde a gente tem mais de 7.200 terminações nervosas em cada pé, né? A gente pode fazer uma sinergia de óleos vegetais e óleos essenciais para passar na planta do pé, nessa região, nesses pontos dos quais o Neymar hoje vai falar um pouquinho. Para quê? Para que essa absorção aconteça nesse local específico da planta do pé e que interaja diretamente com esses órgãos, esses hormônios e esses neurotransmissores, tá? De uma forma muito rápida. Como que acontece? Depois que ele for absorvido pela primeira camada da pele, quando ele chegar na segunda camada, que é onde a gente tem os capilares, os vasos sanguíneos, essas propriedades farmacológicas são absorvidas dentro desses vasos e caem direto na nossa corrente sanguínea e atuam diretamente nesse ponto específico. Então, essa é a ideia da aromaterapia hoje, potencializar a reflexologia, no caso. Isso. Ô, Luiz, uma pergunta que eu tenho. Vamos supor, quando você fala dessa ação sistêmica do óleo, então o óleo, ele chega na corrente sanguínea, ele tem que chegar na corrente sanguínea ou não? Ou chega uma fração dele? Ele chega. Para que esse óleo possa ser totalmente absorvido, os óleos essenciais eles são moléculas muito voláteis, né? Ou seja, se você pingar uma gotinha em cima da mesa, ele vai evaporar. O que a gente faz? Para que essa absorção seja completa, a gente precisa de um óleo carreador, que a gente chama que é o óleo vegetal. Quais são os óleos vegetais? Ácidos graxos. Então, o óleo de abacate, que é bem gorduroso, o óleo de amêndoas, o óleo de coco, o óleo de semente de uva, são claros exemplos que vão a gente vai fazer a sinergia, que é a mistura desse óleo vegetal com os óleos essenciais em questão, para que a gente possa passar na planta do pé, fazer massagem, às vezes em alguma região, se você está com alguma dor local e você não entende da reflexologia e não sabe como utilizar, você pode passar esse óleo nessa região que está dolorida, com alguma condição ali que você está precisando melhorar, e aí essas moléculas de óleo vão ser absorvidas, porque a gente tem o óleo carreador, que é um óleo bem graxo, bem gorduroso, para fixar essas moléculas e permitir que elas possam ser permeadas para a segunda camada da pele e cair na corrente sanguínea sem que elas evaporem, né? Sem que a gente perca elas para o meio ambiente. Caso ela evaporasse, ela não tem o efeito, ela não perde o efeito, né? Perde o efeito. Caso ela evaporasse. Perde o efeito. Além disso, se a gente aplicar óleo essencial puro na pele, a gente corre o risco de queimar essa pele, né? Ou lesionar, ou gerar alguma irritação. Então, o óleo vegetal ele é fundamental para questões de massagem, seja numa reflexologia podal, seja alguma massagem relaxante que você está fazendo e querendo usufruir de um óleo de lavanda, por exemplo, que é super calmante, você precisa do óleo vegetal sempre, tá? Sim. Olha, na reflexologia, eu tenho usado, assim, sempre usei o óleo de amêndoas. Eu não sei assim, se você se trabalha com esse tipo de óleo também, ou não é usado, ou ele é usado como coadjuvante de algum outro óleo. Sim, sim.
O óleo de amêndoas, ele entra num clássico de óleo carreador, né? É um óleo que está aí na história há muito tempo, que é indicado para gestantes, pelo seu potencial de estimular colágeno, a elastina, vitamina A, E, D, né? Todos os óleos vegetais são muito ricos em questões de nutrientes para a nossa pele. Então, a aromaterapia anda lado a lado com os óleos vegetais. Sem os óleos vegetais, não, a gente não poderia usufruir tanto assim dos óleos essenciais, no caso, né? A gente poderia usar os óleos essenciais para uma inalação, num difusor de ambientes, né? Aí a gente conseguiria, porque vai a água e o óleo essencial. Mas para viés de massagem, viés terapêutico, os óleos vegetais são essenciais e andam lado a lado. Então, a aromaterapia, quando a gente fala de aromaterapia, são extratos de plantas e sementes, no caso. Os óleos vegetais são mais nesse aspecto de sementes, e os óleos essenciais estão em folhas, caules, raízes, frutos, né, flores, e é de onde a gente tira esses extratos. Mas a gente usa a natureza aí como um todo para dar um suporte para a gente nesse aspecto. Que interessante. E nossa live hoje está direcionada, né? A gente vai juntar, né, a reflexologia com os óleos essenciais e vamos dar algumas dicas de óleos, né? Mais voltado para a mulherada hoje, o assunto nosso, né? Então você gostaria de começar a falar sobre qual, assim, qual patologia geralmente que você mais viu assim, sendo tratada ou que é mais procurada pelas mulheres, entre aquelas que nós listamos, aquelas quatro? Uhum. Qual, assim, que é mais procurada, assim, que você vê? Eu acho que a gente pode começar hoje falando das cólicas menstruais, né? Acho que aí a gente Uhum. vai elevando o nível aí das patologias e desequilíbrios que vão surgindo dentro do sistema reprodutor feminino. Mas as cólicas menstruais são queixas e uma questão que é muito abordada dentro da aromaterapia. Na minha página, por exemplo, diversas mulheres que hoje são amigas e foram pacientes e tudo mais, chegaram através de Luiz, eu tenho cólicas muito fortes, eu preciso de ajuda com isso. Então, como que a gente pode fazer? Né? Como atenuar o desconforto da cólica menstrual, daquele período de TPM, uns 5 diazinhos antes, uns 2 diazinhos antes, como que a gente pode ajudar nesse processo, né? Acho que a gente pode começar por aí, que eu acho que é um ponto bem, bem relevante, bem legal. Isso. E nós também temos que ter, assim, deixar bem claro que uma cólica é uma coisa, assim, comum que todas as mulheres vão ter nos períodos, né, menstruais, né, da TPM, mas tem pessoas que sentem uma cólica mais acentuada, uma cólica mais forte. E isso, nós vamos falar mais para frente ainda, pode estar ligado a outra patologia, né? Pode estar ligado a um ovário policístico, pode estar ligado a uma síndrome, né? Aquela dor da pelve ou algo assim. E, na verdade, a cólica menstrual. Qual o óleo, geralmente, que é mais usado, que é mais utilizado nesse caso? E Tá, qual parte do corpo é usado esse óleo? tá. Bom, a gente sempre pede para utilizar na região do baixo ventre, né? Por meio de massagens, para que a gente possa usufruir desses benefícios e a absorção acontecer bem perto ali dos órgãos que estão inflamados e doloridos naquele momento, né? Dois óleos que vocês vão muito ouvir falar aqui, se vocês entrarem no meu Insta e procurarem coisas para benefícios da saúde da mulher, e durante essa live aqui, é o óleo essencial de gerânio e o óleo essencial de salves clareia. O óleo essencial de gerânio, ele é um óleo que ele regula hormônios femininos, ele é um regulador hormonal. Quando a gente passa por esse problema aí de cólicas menstruais, o que está acontecendo, né? A gente está tendo picos de hormônios, uma baixa ali no estrogênio, um aumento de algum outro hormônio. Então, ele ajuda a regular essa função para que a gente passe por um período um pouco mais sutil, né? Para que a gente não sinta tantas dores. E a sálvia entra ali como um potente tônico uterino e maravilhosa para analgesia de dores do baixo ventre e da região pélvica como um todo, o fundo ali das costas, a região lombar, ela ajuda muito nesse aspecto. Então são dois óleos que combinados, eles são reguladores hormonais, a sálvia também tem esse potencial, não é a principal ação dela, mas ela também tem. E na aromaterapia a gente fala muito de sinergia, né? O que é a sinergia? É você somar um mais um
não para obter 2, mas para potencializar e obter um 3 ali. Então a gente brinca e fala que a salvia e o gerânio andam juntos para que a gente possa potencializar sinergicamente a atuação desses óleos. Então eu recomendo assim, fortemente para mulheres que passam por um período de desconforto e tudo mais, que utilizem esses óleos. Eles não só vão ajudar nessa dor, nessa inflamação, na retenção de líquido, né, que acontece muito, as dores nos seios, o gerânio é muito próprio para isso, muito benéfico, ele é altamente diurético, não só para isso, mas para que a pessoa fique tranquila, aquela irritação nossa, aquele desconforto que acontece por desequilíbrio hormonal e dores, né, que a gente fica mais irritadiça, os óleos também ajudam a acalmar isso. Então, aquela sensação de irritação vai um pouquinho embora, você só precisa ficar um pouquinho mais recolhida, um pouquinho mais acolhida ali nesse período, mas você vai estar se sentindo bem, calma, tranquila, para passar por essa fase. Eu achei muito legal uma fala do Neymar, que é comum, né, sentir cólicas, mas eu sempre brinco e falo, hoje eu, como paciente de endometriose e tudo mais, eu sempre falo, não é normal, tá? Ter uma dorzinha, um desconforto na região pélvica é muito comum. O útero tá mais inchadinho, dilatado, preparado ali para passar por um período, mudanças hormonais acontecendo, beleza. Sentir dor que não te permite trabalhar, que te deixa de cama, né? Que gera diarreia, náusea, febre. Tem mulheres que têm febre com isso, sudorese excessiva. Isso não é normal, é muito comum, né? A gente viu as mães, as tias, as avós sofrerem com isso, mas não é normal. Procure um médico, porque hoje 10% das mulheres sofrem aí com diagnóstico de doenças na região pélvica tardiamente, né? Eu tinha todos esses sintomas aqui que a gente está conversando de cólica menstrual e só depois de 10 anos fui diagnosticada com endometriose já num quadro avançado. Claro que ninguém precisa se desesperar, mas é importante fazer um acompanhamento e identificar isso, porque dores muito fortes na região pélvica não é normal. É importante você falar isso. O que acontece? Como você falou, quando uma dor está acentuada demais num determinado local do corpo, a dor é sinal que alguma coisa não está indo bem. Né? Alguma coisa não está indo bem. Quando a dor está mais acentuada, é sinal que precisa fazer um tratamento médico, procurar um médico primeiro, né? Para ver o que é uma causa, qual a patologia que está associada àquela dor. Né? E para a cólica menstrual, eu vou falar agora um pouco da minha área, que é a reflexologia podal, a gente trabalha, estou aqui com um protótipo de um pé, para conseguir ver o pé inteiro aqui, ó. Dá para ver? Sim, sim. Aqui é o meu pé. Na verdade, aqui é no pé direito ou no pé esquerdo, tanto faz, tá? Nós trabalhamos uma área chamada de plexo solar. O plexo solar no pé está em cima da suprarrenal. O que acontece? Aqui está o nosso corpo inteiro. Aqui nós temos um plexo solar. Só que é o seguinte, estou chamando a atenção aqui. Nesse pé aqui, o plexo solar está embaixo, o rim está em cima. Mas no mapa da reflexologia é o contrário. Então o rim, a suprarrenal e o rim, o plexo solar está nessa região aqui, ó. Como se juntasse as duas almofadas do pé. Esse meio aqui, ó, é o plexo solar. Então, na cólica menstrual, nós trabalhamos, nós estimulamos, né, com o bastão da reflexologia. Eu tenho algum aqui que eu posso mostrar. Esse bastão aqui de madeira. A gente trabalha esse ponto aqui, em cima da suprarrenal, para cima, apertando. Esse é um dos pontos para trabalhar a cólica. Trabalho empurrando aqui para cima, tá? Nós temos a região cerebral, que em cima dos dedos, aqui ó, a região cerebral. Então a gente estimula essa área de cima aqui também. Ok? A área do cérebro. Nós temos a hipófise, aqui é a cabeça. Nós temos aqui hipófise, nós temos pituitária, que é a mesma coisa, hipotálamo. Nós trabalhamos bem aqui, ó, nessa área aqui, ó. Então, suprarrenal, região do cérebro, trabalhamos a hipófise e trabalhamos também a área renal, que está ligada à coração, e a questão do útero, que está mais ou menos aqui no pé, aqui, ó. Nessa área uterina aqui, ó. Nós temos um osso chamado maléolo, o útero está nessa região aqui, ó. Só que aqui nós estimulamos com isso não, estimulamos com o dedo. Tá. Então, trabalhar nessas três áreas ajuda no equilíbrio
passando uma moto aqui embaixo. A hipófise está ligada à questão de hormonal, questão de produção de hormônios. Então nós trabalhamos essa área para equilibrar a produção de hormônios. Quando a gente trabalha no rim, trabalhamos questão de filtração do sangue, questão do controle de dor, tá? Trabalhamos o útero, que é o próprio órgão em si. Isso é áreas que eu falei aqui, são áreas que ajudam nesse equilíbrio da dor, da cólica muito forte, no caso da TPM. Que legal, que legal. O cérebro, no caso, você estimula ou seda e por quê? Por conta dessa produção hormonal? Também para o controle. O que Tá. acontece? O nosso cérebro, que ele manda comando para os órgãos. Tá? Uhum. Então, na reflexologia, quando você estimula a área cerebral, você está ligado a todo o comando do corpo. Porque o nosso cérebro comanda o corpo. E tem muitos Interessante. órgãos, por ele mesmo, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de um impulso elétrico do cérebro. Então, nós trabalhamos aqui em cima aqui para fazer essa, como posso dizer, esse efeito sistêmico no corpo. Vamos dizer assim. Legal. Nossa, que legal. Gente, eu achando que ponto de útero no pé ficava na sola do pé mesmo, nem sabia que ficava na lateral, que legal. Eu tô sentada aqui com perninha de índio, já tava apertando os pontos, já pra ir, já pra ir testando, vendo se tá tudo bem aqui. E aí, Neymar, o que que acontece? Quando essa mulher vai apertar esses pontos, se ela tiver no período menstrual, ela estiver sentindo os desconfortos, como que é? Ela aperta e segura, ela aperta várias vezes seguidas, esse ponto pode doer se ele estiver precisando ali ser sedado, como que funciona isso? Então, o que acontece? Se ela conseguir apertar, eu acho mais difícil. Porque é bom, eu acho assim, interessante que algum reflexoterapeuta atenda essa pessoa nesse momento. Porque, Uhum, vamos supor que a pessoa pegar o próprio pé para apertar, acho mais difícil, mais complicado. uhum, Entendeu? E tem as contraindicações também. Vamos supor que na área do ovário, por exemplo, essa área aqui, ó, lateral externa do pé. O ovário está aqui, ó. Onde está meu uhum, dedo aqui. Vamos uhum. supor, se a pessoa tem uma veia exposta ali, tem uma varize exposta, né? Aquela veia roxeada. E se ela apertar, ele pode soltar um trombo e fazer mal para ela. Então, assim, não é Sim. chegar apertando o pé. É importante que algum profissional atenda essa pessoa. Uhum. Primeiro, por essas questões de veia expostas e também questão de posição do corpo. Como é que ela vai achar o certinho o órgão e apertar? Fica mais Uhum. difícil, eu acho. Né? É mais complicado. Sim, 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 com certeza, com certeza. Que legal que tem esses pontinhos aí. E aí, se essa pessoa ela tá com cólica, por exemplo, ela vai fazer um tratamento, né? Como que funciona a reflexologia? Ela vai seguir como um. Porque, por exemplo, os óleos essenciais a gente utiliza por uma quantidade de dias. Na reflexologia, ela vai todo mês, todo ciclo, ela vai fazer essa pressão desses pontos. Como que funciona? Então, a reflexologia tem uma periodicidade. Né? O que acontece? Nesses casos, por exemplo, de dores agudas, de TPM, de cólica, é importante que a pessoa faça naquele momento que ela está sentindo dor. Está tendo contato com o profissional e faça. Agora, para Uhum. controlar, da próxima vez vir uma dor amena, então é importante que ela faça uma vez por semana essa reflexo. Por exemplo, ela faz hoje, que é quarta-feira, faz na outra quinta-feira, faz a cada 7 dias, por exemplo. E da próxima Uhum. vez que ela entrar de novo, as dores virão mais brandas. Que legal, que legal. Nossa, isso é muito legal. Bom, eu acho que de óleos essenciais aqui para cólicas menstruais é isso. A salvia e o gerânio, sempre diluindo em algum óleo vegetal. Recomendo a amêndoas ou o óleo de semente de uva, tá? Que é um óleo rico em antioxidante. Nós brasileiras temos o hábito de não, às vezes, gostar muito de óleos, falar, ai, fica muito pegajoso, aqui é muito calor. O óleo de semente de uva, ele é um óleo extremamente fino, de uma absorção extremamente rápida, é super indicado, tá? Então, quem quiser utilizar, é, é isso, acho que é uma ótima opção aí. Interessante. E nós íamos falar também a respeito do ovário policístico, né? Sim. É uma coisa assim que
muitas mulheres às vezes têm, mas não por falta de um diagnóstico correto, diagnóstico médico, ela está com esse... Porque o que acontece? Eu estava lendo, estudando sobre isso, o ovário Uhum, policístico, alguns casos são muito silenciosos. A pessoa tem alguns sintomas não relacionados à dor no local, né? uhum, E uhum. não sabe que tem. Então, a primeira Sim, coisa, um diagnóstico correto é fundamental, né, Luiz? sim, sim, E sim. como é que você trabalha isso, ou como é que você lida com isso, ou como é que você atende casos de pessoas com essa patologia do ovário policístico? Uhum. O que a gente tem que lembrar é que assim, a síndrome dos ovários policísticos estão intimamente ligados à prevalência de resistência à insulina, né? E só que essas mulheres, assim como você mesmo disse, demoram muito para ter esses sintomas. Então, às vezes a gente começa a perceber na adolescência que a menina tem muita espinha, às vezes passa um desconforto só durante o período menstrual, às vezes no primeiro dia ali de cólica menstrual, enfim, acabou, beleza. Quando essa adolescente vai até o ginecologista, às vezes identifica ali um início tá com um cisto pequenininho no ovário e tudo mais, vamos tomar um anticoncepcional. Só que ao longo do tempo isso pode agravar, né? Se não tratado mesmo e não a pílula, ela nada mais é do que um controle momentâneo ali. Ela não vai tratar nenhuma doença, né? O anticoncepcional não trata nenhum quadro de desequilíbrio no nosso sistema reprodutor. Então, o que ela vai fazer é manter um controle. Se essa adolescente for crescendo uma mulher que passa por condições de muito estresse, faz uma má alimentação, etc, etc, isso pode ir avançando, né? E aí ela tem aqueles todos os desequilíbrios que a gente já conhece, de surgimento de pelos no rosto, acne mais né, excessiva, aumento de peso, cansaço na região lombar, na região do baixo ventre, uma dor ali que vai surgindo constante, a questão da infertilidade, que é uma coisa muito falada, né, dentro dessas questões aí do sistema reprodutivo. E a gente trata com alguns óleos específicos. Eu quis hoje trazer aqui, além da salve do gerânio, que são dois óleos que eu já falei que são reguladores hormonais e que podem auxiliar muito nesse processo desse inchaço, desse desconforto, dessa irritação. A salve e o gerânio também ajudam muito no controle do surgimento de pelos. Por quê? Porque elas são hormonais, né? São óleos hormonais. Então, eles podem ajudar muito. Mas eu queria hoje falar em específico de um óleo que assim, a gente hoje tem várias pesquisas sobre ele. É o óleo de feno. É um óleo muito. Um nome engraçado até se parar para pensar. Nossa, tem um óleo essencial de feno. Sim, tem um óleo essencial de feno grego. Ele vem das sementes do feno e fizeram uma pesquisa na Índia com esse óleo. 94% das mulheres que participaram dessa pesquisa conseguiram sanar a questão da doença dos ovários policísticos. Elas zeraram esse quadro. Foram 47 mulheres, dessas 47 mulheres, 36 delas não tinham mais o quadro, e outras tiveram muito atenuado e conseguiram começar a tratar e ter uma vida mais ativa e mais vontade, né, de ir por meio da nutrição e tudo mais, se sentir mais estimulada, com menos dores, para resolver essa questão. Então, assim, esse óleo ele foi feito, o meio desse estudo foi feito por injeção, né? E aí é onde eu falo, para indução de óleo essencial, sempre procure um aromaterapeuta. Não é revendedor, não é consultor de bem-estar. Procure um aromaterapeuta, porque você tem que fazer uma dosagem, uma diluição muito específica para proteger todo o seu trato digestivo. Mas eu também recomendo muito fortemente as massagens, né? A gente esquece, quando a gente pensa em óleo essencial e já fala, nossa, foi por ingestão que deu certo, a gente esquece da massagem. Então, não esqueçam, porque massagem na região pélvica, na região do baixo ventre, a gente está com muito perto ali o contato com o útero, com o ovário, né? E a gente pode massagear e tornar isso muito de fácil acesso. Leva só 2 minutos para esse óleo essencial ser absorvido pela segunda camada da pele, entrar nos vasos sanguíneos e começar a fluir na corrente sanguínea. Então, a gente sempre tenta um método massagem antes do método ingestão, mas essa é a dica, assim, o óleo essencial de feno grego, ele é um presente aí, uma pesquisa, tá só saindo mais pesquisa sobre isso, como um potente
auxiliador e até curativo dessa questão de ovário policístico. Eu nunca gosto de colocar o óleo essencial como que cure algo, porque cura é uma palavra muito forte, mas ele realmente, em todas as pesquisas, tem apresentado resultados extremamente positivos. Então, eu gosto de falar para a mulherada aí que não está sabendo, essas pesquisas estão disponíveis aí na internet, no Google e tudo mais, em sites confiáveis. Se você digitar lá, vocês vão achar em algum momento essas buscas todas, mas que pode auxiliar muito, né? E aí, uma diluição de óleo de feno grego com óleo vegetal de semente de uva é muito positivo. Então, você pegar 60 ml desse extrato vegetal e 30 gotas desse óleo de feno grego e juntar tudo isso e você massagear o abdômen diariamente, 2 vezes por dia, pode auxiliar muito nesse processo. Interessante. Agora, uma coisa interessante, você falou no início, falando sobre o ovário policístico, uma coisa interessante que você falou, que às vezes tem outros sintomas, não só a dor. Igual você falou, questão de pelos no rosto, questão de espinhas. Eu estava lendo também a respeito, que fala a questão de que o estrógeno, ele, assim, ele é muito lipossolúvel. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, tem um ovário policístico, a pessoa é obesa, é importante que ela perca peso também. Porque o estrógeno fica ali, posso dizer assim, ele fica acumulado, a gordura acumula um pouco de estrógeno também, né? Então é interessante, assim, não é só uma coisa isolada. Não adianta a pessoa, por exemplo, fazer só reflexologia ou fazer aromaterapia, não perder peso também, nesse caso, tá? Com certeza. E eu estava pesquisando... Hã? Desculpa. Eu ia falar que a nutrição é fundamental, né, nessa questão toda da saúde da mulher. Saúde, né, de maneira geral. Mas eu digo assim, ovário policístico e endometriose, cólicas menstruais, etc., são gatilhadas por inflamações intestinais. Isso já é comprovado, né, cientificamente falando. A gente sabe que esse estímulo excessivo de estrogênio começa por enzimas e processos inflamatórios dentro do nosso intestino. Então, assim, a nutrição é algo fundamental que deve andar lado a lado dessas terapias integrativas, né? Para que a gente possa obter um resultado, né? Quando a gente fala de terapia holística e a gente coloca os óleos essenciais e aromaterapia dentro desse aspecto, né? De terapia holística, não é esotérico. Holístico quer dizer que a gente está olhando o corpo como um todo e que para que ele funcione, né, e esse tratamento funcione corretamente, a gente precisa do seu máximo esforço ali. Então, faz a reflexo para auxiliar nos quadros de dores, usufrui da aromaterapia para regular hormônios e para dar um suporte nesse potencial das dores e das irritações, dos quadros emocionais, que a gente, né, não pode deixar passar, porque falou de hormônio da mulher, a gente está desenvolvendo ali questões e oscilações hormonais e emocionais muito grandes e que fazem muito mal para a gente, para quem às vezes está do nosso lado e vê a gente irritadiça, ou triste, ou deprimida, é muito difícil mesmo. E a nutrição, que é fundamental para que esse corpo não fique inflamado. Corpo inflamado é estímulo de estrogênio é desenvolvimento de desequilíbrios do sistema reprodutor. E isso mexe com o corpo todo, né? Eles não mexem só com o útero, não mexem só com a pelve, não mexem só com o ovário, mexe com o corpo inteiro. Quando fala hormônio, é o corpo inteiro, né? É interessante também outra coisa que você falou no início. Por exemplo, tanto a aromaterapia como a reflexoterapia, a gente não fala em cura em momento algum. A gente fala em melhora, né? E as melhoras são bem significativas. Tanto é que existem artigos sobre a aromaterapia, existem artigos científicos sobre a reflexologia. Nesse caso do ovário policístico, eu pesquisei nas literaturas que eu tenho aqui sobre reflexologia para esses casos, eu não encontrei nenhum autor falando sobre o ovário policístico em si. Então, assim, dentro daquilo que eu pesquisei, daquilo que eu estudei, eu aconselharia, por exemplo, tem algum reflexoterapeuta nos assistindo aqui, e alguém conhece algum reflexoterapeuta, nós temos a área do plexo solar, que pode ser trabalhada. O plexo solar, em algumas outras terapias, é conhecido como o terceiro chakra, que trabalha com a terapia, né, vai voltada para essa linha de, como pode dizer, essa linha de tratamento. No caso, a minha tecnologia, eu trabalho com questão mais fisiológica, tá?
Então, nós temos o plexo solar, nós temos o útero, do lado de cá, e temos o ovário desse lado aqui, ó. No ossinho do pé aqui, a questão do ovário. E a gente trabalha também toda a extensão da coluna. Aqui está toda a coluna. Tanto aqui da torácica, perdão, da cervical, torácica, lombar, a região sacral e a região do cóccix. Então, toda essa região aqui nós trabalhamos também. Porque os plexos nervosos, que ele passa na nossa coluna vertebral, eles são cheios de gânglios e ramificações, que vão para os braços, para as pernas e para os órgãos, onde tem o nosso sistema nervoso central e nosso sistema nervoso tanto simpático como parasimpático. Então, são espalhados em gânglios menores com fibras de nervos. Tá? Então, essas fibras de nervo fazem comunicação do nosso cérebro com esses órgãos. Aí, às vezes, alguém pergunta assim, mas o que a reflexologia tem a ver? Vai mexer no meu pé aqui, vai melhorar isso, melhorar aquilo. No nosso pé, nós temos mais de 7 ou 70 mil terminações nervosas nos pés. E quando nós massageamos os pés, é como se nós estivéssemos massageando o órgão. Então, esse impulso vai para o cérebro e volta para o órgão como um impulso elétrico, como um comando. Então, onde houver desequilíbrio, o próprio corpo vai trazer aquele equilíbrio. A reflexologia faz o corpo trabalhar, faz o cérebro trabalhar, né, em prol de equilibrar o que está desequilibrado. Tanto é que, por exemplo, se eu atender uma pessoa que tem um problema renal no rim direito, se eu tocar no pé dela, na região do rim direito, ela vai sentir uma dor muito forte. E se ela não tiver com um problema ali, ela não vai sentir dor. Então, através da reflexologia, desses toques que nós fazemos nos pés, nós conseguimos também saber algum desequilíbrio, alguma doença que pode estar ali oculta e a pessoa não sabe. Nesse caso, nós encaminhamos para o médico. Nós vamos procura um especialista tal, porque sua dor está neste lugar. Vamos supor, tireoide. Eu trabalho no pé na área da tireoide. Tem alguma coisa que está incomodando a pessoa, eu falo, vai no endocrinologista, faz o exame da tireoide para ver. E, geralmente acham um problema na tireoide, acham um distúrbio na tireoide. Caramba, nossa, isso é muito interessante. É ótimo saber disso, porque a gente pode usufruir dessas terapias integrativas, como a Reflexo mesmo que você está falando agora, quase como uma prevenção também, né? Um acompanhamento, essas doenças que a gente fala tanto, que ficam adormecidas, como é o caso da endometriose, né? Então, se uma paciente, sei lá, faz um tratamento contínuo e ela não está no período menstrual dela, passou já pelo período menstrual, que é quando possivelmente esse ponto do útero vai estar mais sensível, e esse ponto continua ali doendo constantemente, ela sabe então que talvez ela possa ir ao médico para ver isso, né? Ela pode entender que talvez não esteja tudo ali tão fluindo tão bem. Isso. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa alguns meses atrás, uma mulher, e na área do pé dela, na área do útero, né, que eu fiz a massagem, toquei, ela sentiu uma dor. Assim, eu não apertei muito forte, mas ela sentiu uma dor e puxou o pé. Eu falei assim, ó, aqui está na área do seu útero. Se tem algum problema no útero, ela falou, eu tenho um mioma. Só que eu estou guardando a avaliação do médico, mais uma avaliação dele, mais uns exames para levar para ele, para ver se meu caso é cirúrgico ou não. Ou tomo medicamento e o mioma regride. Então, ou seja, sem saber nada, sem falar nada comigo, eu perguntei a ela, tem uma coisa no teu útero. Você foi no médico? Entendeu? Através desse toque no pé dela, através da dor que ela puxou o pé tão forte. Eu falei, tem uma coisa no seu útero, vai no médico. E ela falou, não, eu fui no médico. Tem acompanhamento médico. É muito interessante, eu adoro, eu adoro. Eu acho que as terapias integrativas aí são maravilhosas e dão a possibilidade das pessoas de conhecerem também o próprio corpo, né? De ir experimentando e identificando e tendo suporte de profissionais qualificados ali para andar ali lado a lado e dar o suporte para essa pessoa. Eu acho assim isso incrível. Isso. E fique bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, de forma alguma nós estamos aqui querendo substituir a medicina. Não é isso. Nós podemos trabalhar em conjunto. Né? Porque tem médico que procura a gente terapeuta. Eu atendi vários médicos também, através da reflexologia. Só que tem algumas pessoas que acham que nós estamos aqui querendo substituir, de forma alguma. A gente pode trabalhar junto, pode trabalhar um ajudando o outro. Igual tem médico que indica pessoas para mim fazer reflexologia comigo.
E às vezes tem alguns casos que eu atendo, eu falo assim, procura tal especialista, procura tal médico. Não estou aqui para brigar com ninguém, a gente está aqui para ajudar, né? E fazer o bem para as pessoas. Com certeza. E é por isso que eu sempre brinco e falo tanto lá na página sobre a gente não usar o nome aqui, mas terapia alternativa, né? Terapia alternativa faz parecer que ou você escolhe a medicina aí convencional, que já está aí tradicional e que está aqui por um motivo, porque tem ciência por trás, enfim, ou a alternativa, parece que é uma coisa que surgiu ali como uma segunda opção e você só pode escolher o A ou B. Não, não é isso, né? Hoje a gente chama de terapias integrativas, são terapias complementares, porque o que elas vão fazer? Elas vão complementar uma definição médica ali, um suporte que o médico está dando nesse processo, né? E vem também como uma opção, às vezes antes de você tentar um remédio, ou se algum remédio sintético está te fazendo tão mal. Então, peraí, eu vou unir várias terapias integrativas, vou conversar com o meu médico, vou unir várias terapias integrativas e vou usufruir delas nesse controle aqui de dor, por exemplo. Às vezes um analgésico que você está tomando te dá muita dor de estômago. E aí você não quer ter que tomar o remédio da dor de estômago para proteger para o remédio analgésico, sabe? Que vai virando aquela montanha de remédios. E às vezes o seu médico fala, então tá bom, então a sua opção é fazer uma atividade física, procurar alguma outra forma, e aí você tem o suporte, por exemplo, de óleos essenciais, que são medicamentos, fármacos naturais. Você tem a reflexologia como um suporte ali para dor, para te dar, até para identificar outras questões, né? Como um manejo dessa dor, desse quadro clínico. Então, é tudo para dar um suporte, nunca para negar a medicina que já está aí. A medicina que está aí tem sua história, tem seus motivos e a gente agradece, mas para dar uma possibilidade também para essas pessoas, né? De contar com outros métodos menos, às vezes, menos agressivo para o organismo, mais natural, e com potenciais aí totalmente comprovados também. Verdade. E antes de nós entrar no outro tópico aqui, só dar um exemplo de uma colega minha, reflexoterapeuta, ela me contou um caso assim que ela atendeu uma paciente da reflexologia, e essa paciente, na tireoide dela, essa paciente tinha muita dor. Na hora que ela tocou o pé, a área correspondente à tireoide, essa paciente sentiu muita dor. Ela falou assim, procura um endocrinologista e peça alguns exames. Aí ela foi lá, falou com o endocrinologista dela, falou assim, ó, o minha reflexoterapeuta pediu para fazer os exames de sangue da minha tireoide, ver como é que tá a minha tireoide. Aí a médica falou assim, quem é essa reflexoterapeuta? Quem que é isso? Eu nem conheço isso. Esse povo é curandeiro, eles não mandam meu trabalho. Tipo assim, falou assim, eu não mando meu trabalho. Aí ela voltou na reflexoterapeuta. E não, a médica não pediu esse exame. Ela assim, pede, porque tem um caroço aqui no seu pé, aqui na área da tireoide. Não é normal isso. E falou que volta lá e pede o exame. Aí, com muita dificuldade, a médica, né, resumindo o caso, que a médica dessa paciente dela pediu uma cintilografia. Um exame assim, né, mais, vamos dizer, mais invasivo. Aí pediu a cintilografia. Na hora que ela pegou o resultado, essa moça, né, que fez o exame, ela estava com um tumor calcificado na tireoide. Meu Então, Deus. para fazer a punção, quebrou a agulha da punção. Meu Ou seja, Deus. a reflexoterapeuta, através da reflexologia, ela viu que estava alguma coisa escondida ali na tireoide dela, pelo pé. Ela fez o exame e Caramba. achou lá. Aí ela voltou na médica, a médica falou com ela, pediu desculpa para a menina, pegou o telefone da reflexoterapeuta e ligou para ela pedir desculpa. Entendeu? Pô, que bom, né? Que bom que ela percebeu. É isso, assim. Curandeiro, eu chorei de rir. Meu namorado vive falando que eu sou a maior bruxona aqui da casa. Eu falei, pode chamar. Ele fala, já tá fazendo aí as poções, né? Que eu vou juntando as coisinhas e das sinergias, os olhos. E aí o pessoal aqui em casa já fica brincando com essas coisas. Mas é verdade, né? É misturar um pouco de medicinas milenares, né, da medicina milenar chinesa. Eu gosto muito da medicina milenar indiana, que é a Ayurveda. Eles usam muitos óleos essenciais, eu adoro. E usufruir um pouco também dessa ancestralidade, né? Daquelas coisas que nossas avós falavam, toma tal chá porque ajuda em tal coisa. Coincidentemente, hoje eu vejo os óleos
E aí eu vejo que um óleo de camomila é super para trabalhar em sistema digestivo e analgésico. Eu falo, putz, toda vez que eu tava ali com dor de estômago, a minha avó indicava esse óleo para mim, de alguma forma ela sabia, né? Às vezes é voltar um pouco, né? Voltar um pouco para essas coisas. Nós que chamem de curandeiro. As nossas práticas funcionando e sendo reconhecidas, eu já fico muito feliz. E sem falar dos artigos, tem vários artigos científicos, você entra nesses portais de artigo científico, você digita aromaterapia, digita reflexologia, aparecem vários artigos, Pois artigos é, gente. científicos, né? Tem base, assim, a própria ciência testou as práticas, né? Com certeza, com certeza. Infelizmente, né? Considerado no SUS, né? As duas práticas, as duas terapias integrativas estão aí já no Sistema Único de Saúde para trabalhar junto, né? Ninguém colocaria isso se não fosse algo que tivesse um embasamento, que tivesse resultado, né? Porque até hoje eu nunca atendi um paciente de aromaterapia que falasse comigo a aromaterapia não funcionou. Porque não é uma questão opcional, ela vai funcionar. Você só precisa de um profissional adequado ali para te auxiliar. É o que eu falo. Ah, eu tô vindo aqui porque minha mulher me forçou. Eu não gosto de óleo essencial, eu não acredito nessas coisas. Eu falo, pode não acreditar, mas você vai utilizar essa energia por tantos dias e vai dar resultado. Não é questão de acreditar, é uma questão fármaco, vai funcionar, né? Esses caras, eu acho assim, quando a pessoa fala comigo assim, eu acho que a reflexologia pegar no meu pé vai resolver alguma coisa, mas vamos fazer um teste. Aí no que eu faço, assim, né, eu faço a sessão, poxa, não sabia que era bom assim. O pessoal acha que é uma massagem no pé. A reflexologia não é uma massagem no pé. Parece uma massagem nos pés. Só que é terapêutica. Igual que eu tenho um pé aqui, ó. Eu tenho que saber onde eu vou pegar, por quanto tempo que eu vou pegar. Assim a reflexologia funciona. Não é verdade? Travou um pouquinho aqui para mim, Neymar. Oi. Oi, pode falar. Repete só o finalzinho que eu não peguei. Então, a reflexologia, a pessoa acha que é só fazer uma massagem simplesinha. Não. Tem os pontos que eu trabalho. Tem a área do pé que eu trabalho, o quanto tempo vou trabalhar, se eu vou usar o bastão da reflexologia ou vou usar somente os dedos, o Uhum, tempo, como vou pegar, que forma que eu pego, que forma que eu vou estimular. Não é uma com massagem certeza. comum, as pessoas pensam, entendeu? Com certeza, sim, sim. Essa anatomia toda para você saber. Nossa, eu ia ficar maluca, gente. Ainda bem que eu sou aromaterapeuta. Que eu ia. Só de eu ver esse pé aí cheio dos pontos, já fiquei assim, meu Deus. Mas que legal, que legal. Alguém falou que não tá ouvindo porque travou. Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo, normal. Tá normal, não tem embaçado não. Então tá bom. Tem gente aqui que falou que os medicamentos, né, que tem alguns produtos que melhoram a saúde das pessoas, isso é ótimo, né? Às vezes deixando de tomar medicamento, sim, sempre com a supervisão do médico, né? Se for uma coisa de decisão do paciente, às vezes o médico dando opções, por exemplo, eu estou tratando da endometriose, estou tratando com remédios naturais que o meu médico falou, se você se dá bem com esse tipo de tratamento, por que não tentar, né? Ele está me dando uma opção aí antes de uma possível cirurgia. Alguém falou aqui também que tem tido bons resultados com a lavanda. Isso é muito legal, né? Como está É, escrito aqui, Roberta, psiquiatra, imagino que ela deva usar bastante da lavanda, ou para recomendar para os pacientes, ou no consultório. Lavanda é maravilhoso. Regula o sistema nervoso central, ó, deixa todo mundo calminho. ô Luiz, só assim, não mudando nosso foco aqui, me fala da lavanda. Eu vejo muito gente falando do óleo de lavanda. O que você me diz sobre ele? Vi muita gente falando sobre ele. Não, usa óleo de lavanda. Vejo pessoas leigas falando com a outra. Não, usa lavanda é muito bom. Porque você, como aromaterapeuta, o que você me fala sobre o óleo de lavanda? Gente, a lavanda, assim, ela olha, a gente chama ela de mãe dos óleos essenciais, né? Por quê? Porque ela tem uma infinidade, Neymar, de propriedades que, assim, juro, quando eu estudei ela, era metade do caderno das propriedades fármacos dela. E a porcentagem, assim, a maior porcentagem da lavanda é de linalol. O linalol é o quê? Um ativo extremamente calmante e analgésico.
Então, a gente conta a principal função da lavanda como calmante analgésica. Ela tem uma atuação no sistema nervoso central extremamente potente. Então, ela é sedativa de sistema nervoso central. O que ela faz? Quando a gente inala a lavanda, qualquer quadro de histeria, ansiedade, estresse, insônia, fadiga, é muito atenuado, abaixa muito. Por quê? Porque ela vai agir ali no sistema límbico, ela vai agir nas nossas emoções e no nosso comportamento e vai mandar sinais para o corpo de baixa adrenalina, abaixo cortisol, reduz a atividade das suprarrenais, né, que estão ali ativas e quando a gente está estressado ali, está em desequilíbrio. Então, ela abaixa todos esses quadros que deixam a gente muito estressado e que gera até psicossomatizações, taquicardia, nevralgia, né, umas dores nos nervos, assim, ela ajuda muito. Por ela ser analgésica, pessoas que têm fibromialgia, que têm dores articulares, dores musculares, tensões nervosas, se beneficiam muito. Por ela ter essa ação sedativa e analgésica na pele, ela é um dos óleos mais calmantes para a pele. Ela é um dos óleos menos irritativos. Então, pessoas que têm psoríase, eczema, bebês que precisam usufruir de algum óleo essencial, a gente sempre recomenda a lavanda. Por quê? Porque ela não tem tantos efeitos colaterais. O que a gente faz? A gente pede para mamães, depois do 4º mês, começar a utilizar a lavanda. Fora isso, ela não tem mais precauções. Ela é Entendi. literalmente uma reequilibradora do nosso corpo, de todas as maneiras. Reequilibradora num sentido sedativo, tá? Ela é tranquilizante. Ela é sempre sedativa. A lavanda só não vai ser sedativa se a gente utilizar alguns outros óleos que ativem essa questão dela. Por exemplo, usar um alecrim junto com uma bergamota, que são óleos reanimadores. Aí a gente reduz um pouco essa atividade sedativa da lavanda. Ademais, ela é sempre, sempre, sempre sedativa. E ela é muito potente, né? Por ela ter esse efeito no corpo todo e ser indicada para diversas funções, a gente sempre coloca a lavanda num patamar acima. Eu, assim, de longe, é um dos meus óleos favoritos. Não teve ainda hoje uma indicação que eu não precisei em alguma sinergia indicar a lavanda, justamente por isso. O nível de bem-estar que ela proporciona no corpo é imenso. Interessante, muito interessante. Eu vejo você fala muito bem da lavanda. Muito. E o nosso outro assunto é a endometriose. E aí, qual o óleo que você conhece aí que indicaria nesse caso de endometriose? Sim. Tem que falar assim, que a endometriose, né, assim, alguns casos, ela pode até subir para as paredes do intestino, quando eles travados demais do útero, né? Ela pode Sim. comprometer outros órgãos do próximo. Sim, sim. Quando esse tecido do endométrio começa a crescer desenfreadamente, isso por uma inflamação a mais, né, intestinal já, porque a gente hoje já associa a endometriose com uma inflamação ali intestinal. Então, essa mulher que passa por períodos dolorosos na menstruação, ela possivelmente vai ter diarreias, ela possivelmente vai ser uma pessoa que fica de cama nesse período menstrual, ela é uma pessoa que pode sentir dor abdominal, dor pélvica nesse período, né? São, assim, sintomas muito a mais. Quando essa endometriose está diagnosticada, nada mais é do que o endométrio, que é esse tecido que fica dentro da cavidade uterina, crescendo, né, para outros espaços. A gente tem aí casos de adenomiose, né, que é esse tecido crescendo dentro do útero, então adeno, né, dentro do útero. Os endometriomas, que são esses tecidos quando eles saem já do útero, ocupam as trompas uterinas e os ovários e vou esperar ele voltar. Aí voltou. Acho que você tinha levado um pouquinho para mim. Aqui tem uma pausa também aqui. Voltou? Sim, voltou, tá tudo certo. Isso, você Bom, tem. explicou bem. Oi, desculpa. Não, você explicou bem a questão da endometriose e os tipos, né, outros nuances que tem dentro dessa patologia. Uhum, E quais os óleos são mais específicos assim, para melhorar esse quadro de dor? Que é dor. tá, Endometriose é bastante de muita dor, né? tá, sim, sim.
Olha, eu vou na mesma linha que eu peguei para a síndrome do ovário policístico, tá? É claro que a gente vai ter aí o benefício da salve do gerânio. Eu falei no começo da live que eles seriam óleos coringas nesse aspecto, tá? Eles são óleos para sistema reprodutor feminino, então sim, a gente vai ter o apoio deles, mas eu vou trazer óleos aqui que têm estudos comprovados mais acessíveis e mais focados na endometriose. Independente de qualquer um desses quadros, né? Adenomiose, endometrioma, etc., tudo isso começou desse crescimento do endométrio. Então, tudo isso é endometriose, a gente trata da mesma maneira. Dois óleos que hoje tem pesquisas, tem uma pesquisa que saiu num jornal europeu, que é muito benéfico, é do óleo vegetal de copaíba, do óleo de copaíba, de maneira geral. A copaíba é um presente nosso aqui. A copaíba cresce muito bem no Brasil, foi daqui que foi extraído para começar os estudos de óleos essenciais. É uma planta nossa, nativa, linda, que cresce muito bem no norte do país. E os estudos comprovam que ao utilizar a copaíba, né, e utilizar na cavidade vaginal e dentro, tendo contato com o útero, fez com que os ativos da copaíba, principalmente o beta-cariofileno, que é um ativo extremamente anti-inflamatório, porque a copaíba é um óleo anti-inflamatório, fez com que esses fármacos meio que matassem as células de endométrio que estavam crescendo fora do útero, de forma desenfreada, né? A gente considera de 0 a 5 milímetros um endométrio saudável, mais do que isso ele não é saudável. Então, a copaíba funciona para isso, para reduzir o foco da endometriose e até conter a doença. Ela ainda está em fase de agora de testar em humanos, né? Isso foi testado em laboratório, com ratos, etc. Aquelas coisas básicas que a gente já conhece, mas todos tiveram não só a redução, como a inibição de focos da doença. Então, a doença não só estacionou, como depois ela começou a regredir até reduzir os focos totalmente. Os médicos depois foram pesquisar células e não encontraram mais o foco da doença. Então, é muito positivo e muito promissor o uso do óleo de copaíba. O óleo de copaíba a gente tem de duas formas, o óleo essencial e o óleo bálsamo, o óleo resina, que sai da casca da árvore e da seiva da árvore, né? São dois óleos diferentes. O óleo essencial ele vai precisar de um óleo vegetal do carreador, e o óleo bálsamo, o óleo resina, é esse óleo vegetal em si. Então, a gente pode utilizar, eu sempre falo, nunca, nunca, nunca apliquem nesse estudo, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Isso foi aplicado em uma cavidade vaginal, mas nunca apliquem por conta própria esse remédio, esse óleo vegetal, porque ele é extremamente irritativo para mucosas, né? Então, deve ter tido ali um outro ativo, um creme em si, que foi utilizado para essa pesquisa, e uma breve e pequena diluição desse óleo. Então, não utilizem dessa forma, mas é possível utilizar por meio de ingestão e por meio de massagens na região pélvica. Então, o óleo vegetal e o óleo essencial de copaíba são aí estudos promissores, é um tema que a gente vem falando muito bem dentro da aromaterapia. E a menta espicata, que é o óleo de hortelã, é outro óleo que também comprovou redução das dores e da inflamação e do crescimento do endométrio fora ali do útero. Né, ali em volta, quando assume ovários, trompas, quando sobe para intestino, para bexiga, a gente sabe que a endometriose é uma doença que não fica ali, se não cuidada, né? Ela vai avançando. Então, o óleo de hortelã, a menta espicata é hortelã Brasil. Então, ajuda muito nesse processo. Muito interessante. Igual você falou, sempre tem que procurar um profissional da área. Não chega lá comprando óleo de qualquer jeito, usando de qualquer maneira, quantos gotas que quer colocar, introduzindo na vagina, não é dessa forma que vai funcionar. Né? Tem que ter um direcionamento do profissional. Com certeza, até porque os efeitos colaterais são fortíssimos. É exatamente o que você falou. Assim como ficar apertando os pés aí por conta própria e tudo mais pode gerar alguma complicação, os óleos essenciais funcionam do mesmo jeito. Se eles são tão potentes assim para curar, não tenho dúvidas de que eles são potentes também para gerar efeitos colaterais, se utilizados de forma indevida, né? E sem um suporte. Então, sempre tenha esse suporte desse profissional qualificado do seu lado, para que você possa usufruir e ter só benefícios aí com essa terapia, e não algum efeito colateral, né? Alguma pessoa que vai aplicar um óleo por conta própria numa mucosa vai ter queimaduras absurdas. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado.
Certíssimo. E quanto na endometriose, na reflexologia, os pontos que a gente trabalha, né? Nós trabalhamos na reflexologia, nós trabalhamos o ponto do ovário, o ponto do útero, trabalhamos o intestino, trabalhamos o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente. Isso tudo nos pés. Então, por exemplo, na reflexologia, o intestino, tá? Ele começa no nosso pé direito. Ele começa no pé direito e vai e termina no pé esquerdo. Então, essa área, a reflexologia tem que trabalhar no pé. De começar no pé direito e terminar no pé esquerdo. Trabalhar pituitária, com a glândula que está na ponta aqui, na área da cabeça, tá? Trabalhar pituitária, área ovário, útero e intestino. São as áreas que a gente devemos trabalhar e estimular nos pés. Vai trazer uma melhora no quadro de questão de dores, ou até mesmo questão de sangramento. Só que eu sempre falo, não faça só reflexologia, não. Continue o seu tratamento médico, o seu acompanhamento médico. E nós não estamos substituindo nenhum profissional. Trabalhamos em conjunto. Ok? No caso da reflexologia é isso que eu posso falar. Ele trabalha essas áreas. Plexo solar, pituitária, intestino, tá? Ovário e útero. Que legal, que legal. É muito interessante você falar que vocês trabalham isso do intestino, porque a endometriose, algumas mulheres, claro, e que bom, podem não ter foco no intestino, mas a inflamação intestinal é uma constante, né? Não só porque é esse tecido, o endométrio, que cresce ali de forma desproporcional, incomoda e aperta tudo, né, na nossa pelve, mas também essa inflamação sistêmica, né, de útero, ovário, trompas, também gera esse desconforto uterino. Quando não, há os focos também de endométrio dentro do intestino. Então, achei muito legal saber que vocês trabalham isso quando vão trabalhar a endometriose. Isso. Além da dor, né, da endometriose em si, a gente trabalha, quando trabalhamos no intestino, trabalhando toda a dor relacionada ali chama de baixo intestino. Quando a mulher está sentindo uma dor, ela fala assim, estou com a dor no pé da barriga. Eu falar isso, essa expressão, pé da barriga? Então, que é aquela dor ali na região do umbigo, um pouquinho descendo, né, mais um pouco do umbigo, e uma dor também no assoalho pélvico. Então, nós trabalhamos toda essa área. Tanto a área intestinal, plexo solar, área da coluna, tudo somente através dos pés. Que Com legal, reflexo, né? que legal, que legal. Fica a dica. Eu já vou procurar um reflexoterapeuta aqui pertinho. Você não está perto de mim? Eu já vou procurar um para mim. Você é de onde mesmo? Sou de São Paulo, eu tô no interior de São Paulo agora. Eu era lá do centro, morando ali perto da Paulista, e aí agora eu mudei para Limeira, interior de São Paulo. Limeira? Ah, tá. Pertinho, Pé da onde? perto de Campinas. Eu acho que eu conheço algum reflexoterapeuta na região aí. Pode me indicar depois a gente fala no privado sobre. Tranquilo. Eu vou agradecer E, pelo time. tranquilo. E Luiz, como é que nós podemos, por exemplo, agrupar essas duas terapias, por exemplo, para o bem do paciente, por exemplo? Como é que nós podemos trabalhar os óleos essenciais e a reflexologia? Legal. Assim, né, como é que nós podemos juntar essas duas coisas? Como é que você... Eu recomendo fortemente que essa pessoa passe primeiro com uma aromaterapeuta para ela identificar quais são os desequilíbrios dela, né? Para ela conversar, a gente faz toda uma ficha de anamnese com essa pessoa para entender quais são as queixas em todos os âmbitos, como eu já falei, físico, mental, emocional e até energético. Às vezes essa pessoa está se sentindo muito cabisbaixa, está se sentindo, igual a gente fala, às vezes com uma energia muito pesada, não se sente vigorada, isso também está associado à questão emocional. A gente vai ajudar a indicar óleos específicos para cada uma dessas patologias dela. E o que ela pode fazer? Montar essas sinergias que essa aromaterapeuta vai indicar e fazer o quê? Contratar o profissional reflexoterapeuta e entregar em rolons, né? Uns blendzinhos rolons, tem uns vidrinhos com a pontinha em rolon, com a sua sinergia de óleo ali dentro e pedir que quando ele esteja estimulando, massageando, né? Trabalhando ali aquele ponto, ele passe um pouquinho desse óleo nessa região.
É a melhor maneira, porque os nossos pés têm um potencial de absorção fortíssimo, e é isso que a gente falou. Vai trabalhar direto, literalmente por essa interação de nervos e tudo mais, de receptores, vai trabalhar diretamente no órgão. É a nossa forma de massagear e de colocar esse remedinho exatamente nesse ponto, exatamente nesse órgão, né, de uma forma ali pela planta dos pés, né? Então, é utilizar um rolon já com a sua sinergia montada. Se você é uma pessoa que sofre com endometriose, com síndrome do ovário policístico, você já vai ter a sua sinergia, de acordo com a sua aromaterapeuta, e vai pedir para o seu reflexoterapeuta no momento ali que ele estiver fazendo, que ele estiver atuando, ele passar nos seus pés ali naquele ponto para poder estimular e massagear. O efeito é muito benéfico, vai ter absorção do óleo e vai ter alguém ali atuando diretamente ali, ajudando com esse óleo. Interessante. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sou leigo na questão de óleo, igual eu falei, assim, não é minha área. Eu li assim, poucas a respeito da aromaterapia. Mas, assim, alguns casos, assim, uma dúvida minha mesmo, de leigo mesmo no assunto. Tranquilo. Tem alguns casos, por exemplo, que a pessoa tem que só cheirar o óleo, ou não, ou no caso tem que passar só mesmo, o uso tópico. Ou tem casos só, por exemplo, deixa eu melhorar minha pergunta, né? Tem uns casos que é tratado assim, só a pessoa sentir o aroma do óleo, ou não, tem que passar topicamente. Como é que é? Tem sim, tem sim. O óleo essencial ele é utilizado de diversas formas, né? Inalação, massagens, por vezes compressa, às vezes a pessoa quer fazer um escaldapés e colocar ali alguns olhinhos para ajudar, né? E colocar aquela água quente para deixar isso evaporar bastante. Mas a regra é, tratamos questões emocionais e mentais, vamos usar o método inalatório. Por quê? Porque através dessa via olfativa e para chegar no sistema límbico e para atuar diretamente no cérebro, leva só 22 segundos para esse cérebro, para esse óleo percorrer essa via olfativa quando a gente inala, né? Os nossos cílios e o nosso bulbo olfatório, ele tá ali com diversos receptores. Quando a molécula de óleo chega ali, aquela molécula aromática que ele identifica o aroma, que o nosso olfato identifica a nota, ele faz no esquema de chave e fechadura, manda direto para o cérebro, leva só 22 segundos, então é a via mais rápida. Toda vez que a gente for trabalhar a questão mental e emocional, a gente vai trabalhar dessa forma. Quadros de dores, tensões, dores locais muito específicas, né? Algum problema de pele, alguma questão do tipo, aí sim nós vamos utilizar via tópica. Aí sim nós vamos utilizar massagens. Uma pessoa que passou, sei lá, por um processo de quimioterapia, de rádio e tá com aquela pele muito sensibilizada, que mal consegue colocar o óleo essencial e o óleo vegetal ali, não tem problema. A gente vai fazer uma compressa desse óleo essencial, né, diluído em um chá, em uma água, vai fazer a compressa e ela vai poder colocar nesse local, e aí tá diluidinho ali, vai absorver em uma dosagem muito menor, muito mais sutil, essa pele que está dolorida, e a pele vai se revitalizando. Então, é sempre por massagens. Massagens na região pélvica, a massagem com rolon na planta dos pés, sempre dessa forma. Quando a gente quiser trabalhar ossos, órgãos, articulações, sempre massagem. Músculos. Interessante. Tirou minha dúvida. Muito Que bom. bom. E eu acho que o último tópico que a gente tinha para falar era a dor pélvica crônica, né? Sim. Então, a dor pélvica crônica, assim, falando pela reflexoterapia, assim, não tem, ainda não, a literatura que eu tenho aqui em casa disponível, o que acontece? Quando eu comecei a estudar reflexologia, então eu comprei todos os livros, se pensar assim, de autores brasileiros, internacionais, da reflexologia eu comprei. Então, pesquisando sobre essa dor pélvica, não sei nenhum, vamos dizer assim, tem nada na literatura que cita isso. Então, assim, eu criei um protocolo, né? Criei hoje esse protocolo estudando. Eu trabalharia, quais pontos eu trabalharia para essa dor pélvica? Eu trabalharia plexo solar, trabalharia a área cerebral, trabalharia a questão do rim, circulação e questão, por exemplo, aqui no pé nós temos toda a coluna, né? Igual eu falei aquela hora. Trabalharia muito essa região aqui, ó. A região da pelve mesmo, a região do nervo ciático. Então são áreas que eu estimularia para melhorar essa dor na pelve, porque não tem nada assim escrito ainda. Ele seria uma coisa nova.
Eu também não atendi ninguém ainda com essa queixa, entendeu? Sim, sim, com certeza. Mas eu acho que faz todo sentido, porque eu acho muito importante a gente, como terapeutas, também ir sempre procurando as coisas. Tem várias coisas também que às vezes eu não encontro em livro, e eu tenho que ir me embasando em algumas referências que chegam até tal ponto e encontrando outra pessoa que foi ali um pouquinho além, ou que eu consigo juntar as peças na minha cabeça e falar, talvez isso funcione, né? Vou testando as sinergias, etc, etc, e realmente dá um resultado. Mas eu sempre gosto de falar também que a medicina voltada para a saúde da mulher é uma coisa muito recente, muito nova, né? A gente não pode esquecer que por muito tempo foi muito comum tudo isso. É muito comum sentir dor, é muito comum um parto complicado, é muito comum todas essas coisas. Então, meio que por muito tempo foi um pouco negligenciado, isso tudo foi deixado de lado, né? E aí eu acho que essas referências todas que a gente tem hoje são muito recentes e estão vindo ainda. Então, que bom que a gente está se propondo a pesquisar e a conhecer e a procurar, né? Porque sempre vai ter alguém que precisa. Só que é isso, às vezes falta informação. Se eu há 10 anos lá atrás soubesse que as minhas cólicas menstruais e sentir dor, tanta dor no meu período menstrual não fosse normal, e se os médicos não naturalizassem tanto isso para mim, talvez eu tivesse ido atrás, né, de tentar entender e talvez perceber que eu já estava com um quadro de endometriose. Então, acho muito importante a gente também fazer essas pesquisas, porque eu acho que isso pode ajudar lá no futuro muita gente, sabe? E olhando essas coisas todas. Bom, e para a dor pélvica crônica, a dor pélvica crônica, para quem não sabe, ela nada mais é do que aquele estado que você já está com um estado inflamatório tão grande, decorrente de alguma dessas doenças, patologias e desequilíbrios do sistema reprodutor, que ela se agrave, se intensifique e fica sempre ali, constante, né? Para a dor pélvica crônica, o que eu gosto de trabalhar muito são óleos antidepressivos, né? A dor pélvica crônica é uma coisa que limita diversas mulheres hoje no Brasil, em decorrência dos ovários policísticos, em decorrência da endometriose. Então, eu gosto muito de trabalhar os antidepressivos, porque essa mulher, quando ela chega nesse ponto, ela já está sentindo dores nas relações sexuais, possivelmente dores para urinar, defecar, etc. Então, eu acho importante complementar tudo isso para que esse psicológico dessa pessoa fique forte, para que ela continue se estimulando para fazer uma alimentação saudável, né? Tentar fazer uma prática de atividade física. É muito difícil fazer atividade física com desconforto, e aí é onde eu acho que a reflexologia entra também para ajudar que essa mulher siga o dia a dia dela bem, com a menor quantidade de dor possível, né? Então, ter esse estímulo. Então, acho que o antidepressivo é muito importante. Eu utilizaria alecrim e bergamota. São dois óleos que não são só tônicos mentais, mas são reanimadores. São óleos que a gente fala de origem solar, assim, para a gente ficar feliz, que estimulam a alegria, trabalham no sistema límbico com as nossas emoções primárias, medo, dor, raiva. Então, eles conseguem mexer um pouquinho com essas coisas todas, mexer um pouquinho com os nossos hormônios ali e regular isso, deixar a gente mais feliz, mais tranquila, mais relaxada, né? E nesse processo todo também trabalhar com o gengibre, porque o óleo essencial de gengibre para lombar, cox, fim das costas ali, que a gente sabe que essa região das costas pega muito. Quem tem dor pélvica crônica chega até a achar que está com dor nos rins, e não é uma dor que fica irradiando da base da coluna para cima. Então, o óleo de gengibre nesse local ajuda muito. O gengibre é maravilhoso para ser anti-inflamatório de coluna. Já tratei pessoas com óleo de gengibre, os resultados foram extremamente benéficos para o controle, o manejo dessa dor, né? E na parte da frente, utiliza sálvia, gerânio e camomila, na frente da região pélvica. Os dois reguladores hormonais que vão ajudar pelo menos manter esses hormônios ali minimamente no lugar, e a camomila como um potencial relaxante, sedativo dessa musculatura que de tanta dor está tensionada, né? Então dá uma relaxada na musculatura, ela é extremamente analgésica, né? Se você, a camomila é um óleo muito caro, 2 ml dela custam cerca de R$ 200, ela é um óleo de uma extração muito cara. A florzinha da camomila é desse tamanho, então a matéria-prima dela, a gente precisa de toneladas de camomila para fazer 1 litro de óleo. Então, se você não queria camomila,
Recomendo fortemente a lavanda, que tem aquele princípio ativo dela de ser analgésica e ajuda a relaxar e soltar também essas dores, nós e tensões que ficam nessa região toda pélvica. E se você for contratar um reflexoterapeuta para trabalhar em conjunto, então faça essa sinergia Rolon. Você pode aplicar ela sim no baixo ventre, mas deixa ela diluída ali em Rolon para que o seu reflexoterapeuta possa aplicar nesses pontos, né? Para a gente trabalhar ali ainda mais pontualmente, trabalhar ali sinergicamente, que eu sempre falo. Unir duas terapias integrativas é muito bom, é muito positivo. É o que eu recomendo, assim. Verdade. É uma forma de um pouco sair de fármacos pesados. Pessoas que só entram no remédio, vai para outro, piora, que tem todo. Igual, por exemplo, tem gente que vive anos e anos tomando, por exemplo, omeprazol. Anos e anos. Acho que para tomar vai morrer um dia. Então, assim, sabe, fica casalando alopatia e sinulopatia, não procuram, igual você falou, bem no início, achei bem interessante. Uhum. Travou um pouquinho, Neymar. Travou só um pouquinho. Isso. Você falou, acho bem interessante, Voltou aí aí? travou. Aí... Voltou. Então, igual, por exemplo, não é, igual você falou, terapia alternativa, né? Assim, eu tenho duas alternativas, uma ou outra. Junta as duas coisas, você vai ver o benefício que vai ter. E o médico lá Sim, que te prescreve a alopatia, ele vai tirar o medicamento aos poucos, ele vai diminuir o medicamento, que vai ver uma melhora significativa. Entendeu? Não é uma coisa. Não, as terapias integrativas, né? Não alternativas, integrativas. Tem exato. estudos. E coisas são milênios de estudos, né? Não é uma coisa nova, não. São coisas assim antigas. Lógico que um tempo na história, né? Não entra nesse mérito aqui, não. No, um tempo da história, no Ocidente, essas terapias elas foram jogadas de lado como fosse bruxaria, porque foi visto como bruxaria, coisa ruim. Porque foi apagando a Sim. acupuntura, apagou um pouco da reflexologia, apagou a aromaterapia. E hoje está voltando de novo a ocupar o lugar que era de destaque, vamos dizer assim. Sim, sim, com certeza. E eu sempre falo, né? A gente vê tanto no Oriente essas práticas, né? A gente vê tanto deles ainda utilizando essas medicinas milenares ali completamente eficazes, comprovadas e trabalhando junto com a medicina atual. E você vê pessoas com uma longevidade, uma qualidade de vida muito maior do que aqui no Ocidente, né? Então eu acho que vale o seu crédito. Vale a gente pensar nisso. Poxa, quantas vezes a gente não brinca, quem nunca brincou vendo lá uma pessoa lá no Oriente vivendo seus 100, 200 anos e a gente fica, caramba, que água que eles bebem, o que que eles tomam? Não, não é só isso. É todo um estilo de vida, né? É todo esse suporte, é todas essas sinergias dessas terapias, dessa cultura, dessa medicina milenar que eles trazem, que a gente tenta difundir aqui no Ocidente, mas que às vezes a gente encontra algumas barreiras, né? Então, acho importante, às vezes, a gente quebrar esse preconceito, né, essa previsão do que a gente tem da situação, conhecer um pouco para ver se poderia trazer um benefício para a gente ou não, se a gente acharia legal testar ou não, ou se a gente sabe de alguém que poderia se beneficiar com isso, né? É muito interessante. A gente tem que ter várias opções. Nada é preto no branco. A gente tem que ter várias opções e entender o que o nosso corpo de fato quer, precisa e o que cai bem. Verdade. E nós também nós temos que lutar também, assim, a gente tem outro embate muito grande, a questão do preconceito de pessoas que não conhecem as práticas, por exemplo, não conhecem a reflexologia, não conhecem a aromaterapia, e acaba querendo falar uma coisa que não conhece, desconhece. Aí começa a julgar, óleo faz efeito, isso aqui, a massagem no pé faz efeito. Não conhece, entendeu? As pessoas, o que eu posso dizer? Por preconceito delas, elas julgam as terapias da forma que elas acham. Elas não procuram conhecer, estudar, perguntar a um profissional daquela área, não. Prefere Sim. fazer um julgamento, uma brincadeira sem graça, etc. Sim, sim. Mas olha, gente, é por isso que a gente está aqui hoje. A gente fez essa live com muito carinho, muito estudo, muito conhecimento. Toda vez eu estava trocando ali mensagens com o Neymar, ele estudando de um lado, eu estudando do outro, a gente se preparando para fazer isso, para difundir um pouco mais essa ideia, né? Para mostrar para vocês o potencial que essas terapias têm, para mostrar que a medicina, ela não, a medicina convencional não anda só, né? Ela tem aí diversas esferas, ramificações
do que pode auxiliar, do que pode auxiliar você que está passando por um quadro de dor pélvica crônica, um quadro de endometriose, um quadro de ovário policístico, cólicas menstruais, né? Sempre procure um médico, mas saiba que você tem opções também, se você não quiser alopatia, que você pode conversar com seu médico sobre isso, questionar sobre essas terapias integrativas, e eu tenho certeza que muito possivelmente você vai ouvir coisas muito boas, pesquisar sobre e vai ver os efeitos, a ciência que tem por trás de tudo isso também, tá? A gente recomenda muito aqui. Verdade. Luiz, então é isso. Eu Muito agradeço obrigado. demais, eu adorei fazer essa live. Obrigado, eu agradeço. Aprendi muito, tá? E obrigado Bom, pela disponibilidade de tirar seu tempo para estar aqui, né, com a gente aqui, passando seus conhecimentos, tudo. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite, tá bom? Muito obrigado de coração. Acredito que eu aprendi muita coisa, quem está aqui presente também aprendeu muitas coisas. E quem quiser saber mais, né, sobre óleos essenciais, segue aí a Luísa aí, no Instagram dela. Tem muitos stories bacanas, tem vídeos muito legais, tem posts maravilhosos. Eu sigo ela também. eu agradeço o convite, agradeço todo mundo que ficou aqui com a gente esse finzinho aí de noite. Neymar, obrigada pelo convite. A gente continua junto, a gente continua caminhando aqui. Eu acho que é isso, os terapeutas têm que se apoiar nesse processo. Conta comigo aí para o que você precisar. E a gente tá juntos aí por redes, né? Tá todo mundo nesse momento pelas redes sociais. E é isso, gente. Obrigada, gratidão mesmo pelo convite, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Boa Boa noite, noite. gente.